Graça e paz, tudo bem com você? Espero que vocês estejam bem. Nós queremos neste momento te convidar a entoar louvores ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno de todo louvor. Talvez os seus dias não estão sendo os melhores. Talvez durante essa quarentena que nós estamos, as coisas não estão boas para você. Mas aí, deixa eu te dizer uma coisa. Não há coisa melhor do que nós nos rendemos aos pés do Senhor. Então este é o momento de você abrir o seu coração e se prostrar diante dele e falar assim: Senhor, Tu é a honra, Tu é a glória. Só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é digno de todo louvor. Amém? Adore ao Senhor junto conosco. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar: Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Declare: não há outro, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, e não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Senhor, não há outro como Tu, Pai. Não há outro que se compare a Ti, a Tua beleza, a Tua formosura. Que por mais, Senhor, que nós estamos vivendo momentos difíceis, o nosso coração Ele queima por Ti. O nosso coração Ele incendeia, Senhor, pela Tua presença, Pai. Oh, Senhor, como nós ansiamos, Senhor, pela Tua volta. Como nós ansiamos, Pai, pela Sua vinda, Jesus. Oh Pai, céus e terra se prostram para Te adorar, para declarar que só o Senhor é santo, que só o Senhor é digno, Pai. E não há outro como Tu, e não há outro como Tu, Pai. Não há outro que merece essa adoração, Pai. Porque, Senhor, só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, Deus. E não há outro, Senhor, que se compare a Ti. Declare isso. Só Tu és santo.
só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Tu és digno de toda honra e toda glória. Aleluias, glória a Deus. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto, onde nós celebramos o amor do nosso Senhor, ao nosso culto da família, onde nós temos o privilégio de nos reunirmos e meditarmos na mensagem do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Você que já há pouco estava louvando, adorando o nome do Senhor, engrandecendo o teu santo nome, te convido agora a se dedicar aí alguns minutinhos, seremos muito breve na mensagem desta noite, a estarmos meditando na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Mas antes eu quero te convidar a ser também um mensageiro desse amor de Cristo, a levar a mensagem do amor de Deus por onde quer que nós passemos. Mas de que maneira que nós podemos fazer isso? Muito simples, podemos contribuir com o reino de Deus, transmitindo a sua palavra sem ao menos sair de casa. Basta você acompanhar-nos aqui nas nossas redes sociais, os links estão aparecendo aqui ao lado. Você pode nos visitar ali, estar acompanhando as mensagens que estão ali e compartilhar com aqueles que você conhece. Você pode enviar esse link para um amigo, um conhecido, um familiar e dessa forma, então, transmitir a palavra do Senhor, sendo um agente multiplicador e evangelizador da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, basta você clicar no botãozinho que vai aparecer aqui em cima. Você então se inscreverá e a cada nova mensagem, você clicando nesse botão e no sininho ao lado, você será notificado de novas mensagens. Então você não vai perder nenhuma delas. Todas as vezes que colocarmos um novo texto, uma nova meditação, uma nova mensagem da parte de Deus ao seu coração, você vai ser notificado. Então vai poder estar acompanhando aquilo que nós estamos apresentando da parte de Deus, acompanhando o nosso trabalho e sendo, mais uma vez, como eu disse, agentes de multiplicação e evangelismo da palavra do Senhor. Eu gostaria nesse momento de estar orando e colocando a sua vida, a minha vida, diante do altar de Deus. Para que o Senhor nessa noite venha falar ao nosso coração. Para que o Senhor nessa noite venha nos transformar. Senhor Deus, nós clamamos nesse momento, papai. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo momento de louvor que tivemos há pouco, papai, onde nós pudemos, Senhor, declarar o nosso amor a Ti. Onde nós pudemos, Senhor, dizer que Tu és santo. Dizer, Senhor, que nós dependemos de Ti, papai. E nesse momento, Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesse momento. Deus, Tu que és, Senhor, um Deus de perto e um Deus de longe. Visita, Senhor, cada querido, cada querida que está nesse momento acompanhando esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa nos tocar nesse momento. Que o nosso coração esteja aberto a receber a Tua semente, ó Deus. Leva, Senhor, o nosso entendimento, o nosso intelecto e o nosso coração cativos até a Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite venha nos
reedificar, venha nos transformar, Senhor, nos curar, ó Pai, nos libertar, Deus, em o nome de Jesus, papai. Apresentamos, Deus, neste momento, a leitura da sua palavra que será feita, Deus, e te clamamos. Venha, Senhor, e fale ao nosso coração, ó Pai, em o nome de Jesus. Apresento cada irmão, cada irmã diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor venha tocá-los com a tua graça, com a tua unção, Senhor, restauradora, Deus, com a tua unção de cura, com a tua transformação, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia para estar acompanhando conosco no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17. O texto vai estar aparecendo também aqui embaixo, mas você pode acompanhar através da sua Bíblia, fazermos juntos essa leitura e juntos meditarmos na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17, podemos ler a partir do versículo de número 4, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo o nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes para que saíres e ordenar a batalha. Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder, peleja comigo, e se me ferir, vós seremos por seus servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Até aqui. Amém? No texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui um episódio que acontece na vida do jovem Davi, um jovem pastor de ovelhas, temente ao Senhor. Um pouco antes, no capítulo de número 16, nós vemos Samuel indo até a casa de Jessé, debaixo de uma ordem do Senhor, onde lhe foi determinado que ungisse ali o rei de Israel. Israel já tinha um rei. Israel tinha Saul, que o povo havia clamado ao Senhor e havia pedido a Deus, e o Senhor então concede o desejo do coração do povo de Israel e entrega ali Saul. Mas não era o desejo do coração de Deus. O Senhor então determina a Samuel que vá até a casa de Jessé, e ali ele se apresenta diante de Jessé. Ele explica-lhe a vontade de Deus de ungir ali um daqueles que seria, dentre os seus filhos, que seria o rei de Israel. É apresentado a Samuel todos os filhos de Jessé, e dentre eles ele vê várias qualidades e atributos naturais que lhe pareciam inerentes a um rei. Contudo, não eram atributos inerentes a um rei segundo os olhos de Deus. E o Senhor então ele determina que Samuel pergunte por mais um dos filhos de Jessé, e Jessé diz então: temos um ainda que está lá no campo, mas ele era o menor, ele era o mais novo, o mais pequeno, o mais inexperiente dos filhos de Jessé. Mas não aos olhos de Deus. O Senhor tinha um plano na vida de Davi. O Senhor tem um plano na minha vida, e o Senhor tem um plano na sua vida. Talvez
não saibamos ainda qual seja a vontade do Senhor para a nossa vida, ou talvez até já tenhamos entendido aquilo que o Senhor quer para mim, para você, mas talvez ainda não seja o tempo. Davi foi ungido rei naquele dia, e no dia seguinte o que é que acontece então com Davi? Ele volta a pastorear as ovelhas do seu pai. Ele não foi requerer um trono que já lhe era de direito, mas ele entendeu que havia um tempo de maturação. Havia um tempo onde o Senhor precisaria trabalhar na vida dele. E então é chegado esse momento, aqui no capítulo de número 17. Davi ele vai levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. E então quando ele chega ali, ele se depara com aquela situação, sem entender o que estava acontecendo. E aí aqui nós já temos uma primeira lição acerca da meditação dessa noite. O rei Saul estava com muito medo. Se nós olharmos o texto, continuarmos lendo com mais cuidado, nós vamos ver que todos ali estavam com medo. O rei Saul era um homem, se nós olharmos a palavra do Senhor, que era o homem de Israel, o homem mais alto de Israel, chegava à altura dos ombros de Saul. Então Saul era um homem alto, né? Não era um homem baixo, ao contrário de Davi. Ele era um homem robusto, ele era um homem experimentado nas artes da guerra, né? Nas estratégias militares, porque ele era um rei. E ele era então o maior homem de Israel, o homem a que todo Israel, talvez olhando, sentisse um temor de enfrentá-lo em uma luta, em uma disputa homem a homem, como o guerreiro Golias estava propondo, mas ele estava com medo. E Davi, quando ele chega ali, ele se encoraja cheio da graça de Deus. A primeira lição, então, que nós temos aqui: o Senhor, ele pega Davi, alguém pequeno, alguém franzino, e coloca diante do maior homem de Israel, maior em estatura, maior em conhecimentos de estratégia militar, maior em posição social, maior em autoridade, porque ele era o rei. Mas o que é que o Senhor estava querendo dizer aqui, mostrar para Saul e mostrar para mim nesta noite, e mostrar para você? O Senhor, ele trabalha de maneiras diferentes das quais nós estamos acostumados. Nem sempre aquilo que tem aparência de ser aos nossos olhos, de fato é. Porque quando o Senhor ele opera, quando o Senhor ele trabalha, aquilo que às vezes parece pequeno, parece insignificante, aos olhos de Deus, é o que Ele quer usar como um agente de transformação. Aos olhos daquele exército, quando eles olham para Davi chegando, eles olham com descrédito e eles não acreditam que Davi teria a coragem de se dispor a lutar contra Golias naquele momento. Mas o que é que acontece aqui? Eles estavam temerosos, eles estavam apavorados, porque o texto ele nos fala que o Golias ele já estava se apresentando diante daquele exército já há 40 dias, diz o verso de número 16 do texto que nós lemos. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, durante 40 dias, um período de quarentena, algo que nós já estamos acostumados a ouvir nesses últimos 3 ou 4 meses, algo que traz medo, também levou medo àquele povo. Então todos os dias Golias se apresentava diante do exército e os ameaçava, os insultava, os desafiava, e o medo começa a instalar-se no coração deles. Eles conheciam o Golias pelo que eles estavam vendo. Conheciam o povo filisteu. Sabia que era um povo desenvolto nas batalhas, mas eles ainda não tinham, de fato, entrado em peleja. Ainda não haviam batalhado e eles ainda não tinham visto Golias lutando.
eles se impressionaram pelo que eles viram e pelo que eles ouviram. Então, durante 40 dias, o medo foi se instalando aos poucos no coração deles. E nós tememos aquilo que desconhecemos. Golias, quando ele vem, ele se apresenta de uma maneira agressiva, e eles começam a ouvir a forma com que ele vem, eles começam a temer, porque eles não têm a certeza se de fato Golias era aquilo tudo que ele se apresentava. Mas quando Davi ele chega, alheio àquela situação, ele chega inserido em uma outra realidade, ele chega inserido em uma nuvem de confiança, ele chega crendo que o Senhor está no controle de toda a situação. Ele tem um olhar diferente do olhar daquele exército de Israel. Eles já estavam com medo. E Davi, encorajado na confiança que ele tinha no Senhor, porque ele sabia quem era o Senhor na vida dele. Ele sabia que o Senhor já o tinha livrado. Ele sabia que o Senhor já o tinha preparado e treinado quando ele defende o rebanho de seu pai, de um leão, de um urso, e ele já havia experimentado a graça do Senhor. Quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós experimentamos os seus milagres, porque nós cremos que o Senhor pode fazer, e nós não olhamos a aparência do que se apresenta à nossa frente, mas nós caminhamos por fé, crendo que o Senhor pode transformar, crendo que o Senhor pode mudar a situação. E era esta a fé de Davi. Era esse o sentimento do coração de Davi quando ele se apresenta diante daquele exército. Então não era a aparência de Golias que importava, não era a aparência de Saul que importava, não era o quanto aquele exército podia lutar que importava, mas o que Deus podia fazer. E Davi então se encoraja e ele aproveita uma oportunidade. Ele não perde a oportunidade de se colocar a serviço de Deus. E ele então se dispõe diante de Saul e ele diz: olha, eu vou lutar com esse incircunciso. Ele não se importava quem era Saul. Ele não queria saber quem era Saul, se era um militar, se era alguém experimentado nas batalhas, mas ele sabia quem ele era. E ele sabia que Golias era um incircunciso. Ele sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. E ele sabia que Golias representava apenas o mal, representava apenas o medo, representava apenas o pecado, representava talvez o sentimento de derrota, representava talvez o sentimento de medo de uma derrocada financeira, representava talvez um sentimento de rejeição, um complexo de inferioridade. Eu não sei o que Golias representa na sua vida nessa noite, mas eu sei quem você é em Cristo Jesus. Eu sei que você é filho, que você é filha do Deus Altíssimo. Assim como Davi sabia que ele era filho do Deus Altíssimo e que Golias era um incircunciso. Ele sabia que Deus era seu pai. Deus, quando ele dá uma ordem no deserto, o povo está terminando a sua jornada no deserto. E Deus então olha para o povo e ele fala: olha, é preciso que para que esse povo entre na terra prometida, os pais façam a circuncisão dos filhos. Porque na jornada do deserto, no percorrer desse caminho, alguns deixaram de fazer. E Josué então olha para aquele povo e ele dá essa ordem que veio do trono de Deus, porque era naquele tempo um sinal da aliança com o Senhor Deus. Então, aquele que praticava a circuncisão, naquele momento fazia uma aliança com Cristo e recebia para si, com Deus, e recebia para si a paternidade de Deus. E é isso que Deus fala para Josué: olha, para que vocês entrem naquela terra, Josué,
O seu inimigo não vai ser os anaquins que se encontram lá, não vão ser os povos que se encontram lá, mas os seus inimigos vão ser vocês não serem tementes e aliançados com Deus. Isso é o que Deus fala para Josué e Josué transmite ao povo. Eles reconhecem, antes de entrar na terra prometida, a paternidade do Senhor. Era isso que Davi reconhecia aqui nesse momento, a paternidade do Senhor. E ele se apresenta diante de Golias como um filho do Deus Altíssimo, contra um incircunciso. Então ele se apresenta cheio de coragem, crendo que o Senhor transformaria aquela situação. Saul então pede para que ele coloque a sua armadura, a sua couraça, mas aquele não era Davi. E ele então entende naquele momento que a glória toda deveria ser dada a Deus e que ele deveria se apresentar tal como Deus o havia feito. Deus iria usá-lo com os seus atributos, com aquilo que o Senhor havia concedido a ele, com aquilo que o Senhor já estava o treinando e o capacitando lá no campo, cuidando das ovelhas. Quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, o Senhor o estava treinando e o capacitando ali, e não com a armadura e com a couraça do rei Saul. Então ele entende que o Senhor tinha todo o controle da situação. Quando nós entendemos que Deus está no controle, nós confiamos no Senhor. Essa confiança, ela passa a ser uma arma para nós vencermos os nossos medos. Quando a palavra de Deus, ela diz que o rio, as águas se ergueram e os ventos se arremeteram contra aquela construção, ela não estava se levantando as águas e o vento se arremetendo contra a casa a fim de derrubá-la. Não queria a sua ruína, a sua destruição, mas queria experimentar a sua fundação. Quando nós estamos fundados em Cristo Jesus, estamos alicerçados em Cristo Jesus, reconhecemos a nossa paternidade em Deus, sabemos quem nós somos em Deus, nós temos confiança e temos fé para superar os obstáculos, as dificuldades e os medos da nossa vida. Davi então se apresenta diante do Golias e apenas com 5 pedrinhas que ele pega ali à beira do riacho, ele se apresenta e ele então, imbuído do espírito de coragem que o Senhor coloca no seu coração, ele arremessa uma simples pedra. E ele não fica conversando com Golias, ele não conversa com o pecado, ele não fica entrevistando o pecado, mas ele já vai direto ao ponto. Ele glorifica o nome do Senhor. Essa é a primeira atitude que ele tem. Ele glorifica, ele exalta o nome do Senhor. E ele então arremessa uma pedra. Golias é atingido e nós conhecemos a história. Golias cai e ele então se dirige até ali o gigante e ele vence o medo dos filisteus. O Senhor liberta o povo de Israel do jugo dos filisteus que tentavam impingir aquele povo de uma maneira brava e heróica. Simplesmente porque Davi confiou, porque Davi sabia quem ele era no Senhor e porque Davi soube esperar o tempo de Deus e aproveitar a oportunidade que o Senhor lhe dera naquele momento. Que nesta noite nós possamos meditar nessa mensagem, nessa história de Davi, que nós possamos entender que o Senhor é tremendo, que o Senhor é fiel e que Ele tem promessa nas nossas vidas, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, que se nós confiarmos no Senhor, ao seu tempo, Ele nos fará prosperar. Ele nos fará vencer todos os nossos medos que nos paralisam. Aquele exército estava paralisado, eles não se moviam, eles não saíam para a luta, eles estavam temerosos e escondidos, porque tinham medo daquilo que se lhes apresentava. Davi, cheio da coragem de Deus, se apresenta diante do inimigo. Olha nos olhos do inimigo e ele exalta e engrandece o nome do Senhor,
porque ele cria no poder transformador de Cristo. Ele cria que o Senhor, ele pode mudar a minha vida, que o Senhor, ele pode mudar a sua vida, que o Senhor pode nos libertar, nos transformar, nos curar, independente da situação que nos sobrevenha. Eu gostaria de orar mais uma vez com você nesta noite. Deus querido, Pai Santo, diante dessa sua palavra que nos veio nesta noite, Deus, eu quero, Senhor, nesse momento, papai, clamar pelo meu irmão, pela minha irmã que ouve esta mensagem nesse momento, Senhor. Deus, eu não sei qual é a situação, papai. Eu não sei, Deus, quais são talvez os gigantes que se apresentam diante do teu servo. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é fiel. Eu sei, Deus, que o Senhor pode transformar esta situação neste momento. Basta, Deus, apenas uma palavra do teu trono, Senhor, e o gigante cai. As muralhas, Senhor, vêm ao chão, papai. Senhor, eu quero nesta noite declarar, Senhor, sobre a vida do teu servo nesse momento, uma unção de ousadia, de coragem, Senhor. Que o teu espírito de coragem, Deus, venha sobre nós nesse momento, papai. Que nós, Senhor, sejamos encorajados, Deus, a crer em ti, Senhor. Termos, Deus, a fé e a certeza que o Senhor está operando, Deus, porque nós não perecemos até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos preservado, papai, e nós cremos que assim o Senhor continuará, porque os teus propósitos na nossa vida vão se cumprir, Senhor. Por isso, Deus, nessa noite eu te peço, papai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor venha, Deus, nos dar direção, discernimento, papai, que nós venhamos reconhecer, Deus, a paternidade do Senhor na nossa vida, Deus, e venhamos experimentar do teu sobrenatural, Senhor, para que o teu nome, Pai, seja glorificado em o nome de Jesus. Eu quero agradecer nesse momento e até a próxima, se o Senhor assim o permitir, em nome de Jesus.